O maior mistério é como diabos eles não só conseguiram cortar essas coisas, mas também movê-las até o topo desta montanha? 6 pedras estão em uma encosta onde não deveriam estar. Algumas pedras no centro de Machu Picchu pesam mais de 50 toneladas. E ao observá-las individualmente, percebe-se a perfeição com que se encaixam. Até hoje, não há uma explicação satisfatória. Cada uma pesa tanto quanto um tanque moderno. Mesmo assim, elas foram arrastadas por penhascos, esmagadas em encostas íngremes e perigosas, transportadas por rios caudalosos e erguidas montanha acima por mãos humanas desprotegidas. Durante séculos, as pessoas olharam para o Além-Tebo e sussurraram sobre tecnologia perdida, deuses ou magia. Mas a verdade é mais sombria. O que essas novas varreduras revelaram é tão chocante que mudou tudo o que pensávamos saber sobre esses monólitos sul-americanos. 6 pedras que jamais deveriam ter chegado à muralha. Em Ollantaytambo, 6 enormes blocos de pedra se projetam da base do templo como testemunhas de um mistério sombrio. Eles se encaixam com tanta precisão que nem mesmo lâminas de metal modernas conseguem deslizar entre eles. Varreduras a laser de alta resolução revelam folgas nas juntas de menos de 0,5 mm, comprovando que essas pedras foram moldadas e posicionadas com um nível de controle que parece impossível. Não se trata de erosão ou polimento posterior. Cada linha, cada junção, revela um domínio meticuloso e deliberado. As próprias pedras desafiam qualquer explicação. Como elas chegaram lá? Cada bloco pesa cerca de 70 toneladas. O que foi confirmado por medições detalhadas de volume em 3D, combinadas com testes de densidade. 70 toneladas é um número que assusta os engenheiros de hoje. Mesmo os maiores guindastes modernos não conseguem levantar esse peso com segurança sem plataformas reforçadas e equipamentos especializados. Esses não eram ajustes pequenos, pois mover um único bloco exigia precisão, força e planejamento em uma escala que parece ultrapassar os limites humanos. Análises comparativas das pedras do templo com as formações rochosas locais revelam outro fato surpreendente. As pedras não foram esculpidas onde se encontram atualmente. As marcas de ferramentas em suas superfícies não correspondem em nada à rocha matriz local. Em vez disso, as marcas correspondem perfeitamente à pedra de uma pedreira localizada em um terreno instável e distante. Cada cicatriz e cada lasca sugerem que o trabalho braçal envolveu o transporte das pedras de uma origem distante, numa façanha logística gigantesca, sem o uso de máquinas modernas. O próprio terreno parece ter sido projetado para impedir o sucesso. O templo está situado dentro de um vale estreito, cercado por penhascos íngremes, encostas instáveis e um rio com correntezas violentas. Análises topográficas não revelam nenhuma rota direta ou segura para o transporte de pedras enormes. O ambiente natural, por si só, seria suficiente para frustrar qualquer plano convencional. É como se os construtores tivessem desafiado deliberadamente a paisagem, ousando as mãos humanas a triunfar contra a força bruta da natureza. Ainda mais surpreendente, não há vestígios de rodas, ferramentas de metal ou animais de tração nas camadas arqueológicas ou nos dados de escaneamento. Todo esse trabalho, desde a extração na pedreira até a modelagem e movimentação de pedras de 70 toneladas, dependia inteiramente da força, engenhosidade e coordenação humanas. Nada nas ferramentas modernas teria facilitado a tarefa. E, no entanto, as pedras chegaram ao seu devido lugar. Cada etapa do projeto exigiu precisão, habilidade e um conhecimento de física e força que permanece extraordinário até hoje. Os primeiros estudiosos consideraram a construção de Ollantaytambo impossível devido à falta de dados precisos sobre o terreno e a estrutura. Suas suposições foram substituídas por dados concretos obtidos por meio de análises modernas. O que emerge não são conjecturas, mas fatos chocantes e frios. Este foi um projeto com plena consciência dos riscos, das falhas e do custo humano. Os trabalhadores moviam pedras que poderiam esmagá-los em encostas traiçoeiras, rumo a um vale estreito. Não se tratava de uma construção cuidadosa e cautelosa. Era um perigo controlado, orquestrado em escala gigantesca.
Essas 6 pedras são mais do que material de construção. São a prova de uma história humana, onde a engenhosidade encontra o perigo e o risco não foi um acidente, mas uma parte calculada do plano. Elas desafiam tudo o que sabemos sobre a logística da engenharia antiga e os limites da força humana. Para entender como esse nível de controle e perigo foi possível, os pesquisadores voltaram-se para a origem, rastreando as pedras até seu ponto de origem distante, uma pedreira escolhida para quebrar homens. Para desvendar o mistério, os pesquisadores utilizaram tomografia por fluorescência de raio-x portátil e análise petrográfica nas pedras do templo. Essas novas tomografias e testes químicos revelaram que todas as pedras correspondiam exatamente à pedra rosa Ferry das pedreiras de Cacicata. Isso confirmou, sem sombra de dúvida, que esses blocos provinham de uma fonte a 4 quilômetros de distância, situada no alto do vale. Tomografias LAAR acopladas a drones mapearam toda a pedreira em 3 dimensões, mostrando profundas cicatrizes de extração que se alinham perfeitamente com os formatos das pedras agora presentes no templo. Alguns blocos foram deixados congelados, parcialmente cortados e abandonados na rocha, como se os trabalhadores tivessem desaparecido. A pedra rosa Ferry é extraordinariamente dura. Testes de dureza e análises de fratura confirmaram que ela está entre as pedras mais duras dos Andes. Cada golpe contra ela ecoaria pela encosta da montanha e cada rachadura exigia centenas de impactos repetidos. As tomografias das marcas de ferramentas mostram golpes sobrepostos de martelo, comprovando que os trabalhadores golpeavam a rocha dia após dia, lascando-a milímetro por milímetro. O processo era brutal, barulhento, exaustivo e perigoso. Qualquer erro poderia quebrar a pedra e desperdiçar meses de trabalho. Transportar esses blocos era muito mais do que um desafio de força física. Modelos digitais de tensão mostram que o peso e a densidade extremos da pedra rosa multiplicavam tanto o atrito quanto o momento, tornando cada pedra uma arma letal caso escorregasse. Movê-las pela encosta da montanha seria como controlar uma rocha desgovernada enquanto se equilibrava sobre pedras soltas. Cada inclinação, cada superfície irregular, multiplicava o risco de ferimentos ou morte. Pesquisadores confirmaram que os incas evitaram deliberadamente fontes de pedra mais próximas e macias, escolhendo esta pedreira, mesmo que isso tornasse o projeto mais difícil, arriscado e lento. A escolha foi política ou simbólica. Essas pedras tinham o propósito de demonstrar poder, mesmo ao custo de vidas humanas. A própria pedreira conta uma história de esforço humano e perigo. Pedras semi-acabadas permanecem onde os trabalhadores as deixaram, abandonadas após falhas ou acidentes. As varreduras revelaram a dimensão do esforço desperdiçado. Seções inteiras de rocha foram rejeitadas, quebradas ou destruídas, porque o processo de extração era implacável. A montanha agia como um filtro, testando tanto a pedra quanto o trabalhador. Apenas as pedras mais resistentes sobreviviam, e apenas os homens mais fortes tinham a esperança de movê-las. As cicatrizes na rocha marcavam as incontáveis horas de trabalho, o esforço físico e o risco de vida. Todas as análises apontam para uma mesma verdade sombria. Este projeto aceitava o fracasso e a morte como parte do progresso. Marcas de ferramentas, pedras quebradas e blocos abandonados mostram que os incas estavam dispostos a levar os homens além de seus limites para transportar os blocos montanha abaixo. Cada decisão, da localização da pedreira à seleção da pedra, aumentava o perigo. Não se tratava apenas de construção. Era a resistência humana testada contra a pedra mais dura dos Andes, em condições que poderiam facilmente matar. Uma vez que as pedras eram libertadas da montanha, a gravidade se tornava a próxima executora. Muitas pedras não sobreviveram à descida, deixando um rastro mortal que ainda assombra o caminho da pedreira até o templo. A descida que destruiu metade das pedras. A jornada pela encosta da montanha foi mais assustadora do que qualquer um poderia imaginar.
Varreduras aéreas com radar de varredura a laser revelaram amplos leitos de estrada deliberadamente abertos, escavados diretamente da pedreira até o fundo do vale. Não eram caminhos casuais, mas sim trilhas projetadas, largas e retas o suficiente para suportar enormes trenós de pedra enquanto as equipes lutavam para evitar que se soltassem. As digitalizações mostram bordas esculpidas com precisão, demonstrando que os incas haviam pensado em cada centímetro, mas nenhum planejamento foi capaz de eliminar o perigo. A análise digital da inclinação revelou que a maioria das estradas foi cuidadosamente nivelada entre 8 e 12 graus. Este ângulo é crucial. Se for muito íngreme, um trenó de pedra pode acelerar descontroladamente, esmagando pessoas e se despedaçando. Se for muito raso, ele parará, desperdiçando meses de esforço. Os incas encontraram o equilíbrio, criando uma rota que minimizava, mas não eliminava, o risco. Não se tratava de declives suaves, mas de caminhos deliberados onde um único passo em falso significava a morte. Onde a encosta da montanha subia abruptamente, as varreduras revelaram estreitos canais escavados em ravinas naturais. Estes não eram canais de erosão aleatórios, mas sim deslizamentos de pedra projetados para permitir que os enormes blocos descessem por terrenos mais íngremes. Modelos digitais mostram que alguns desses canais atingem 40 deg. Nesse ângulo, o controle dependia inteiramente da força humana e de cordas simples. Qualquer falha de coordenação, qualquer corda desgastada, poderia fazer com que blocos de 70 toneladas desabassem em um instante. Os sinais de perigo estão por toda a parte. O mapeamento de fraturas na base das calhas mostra blocos estilhaçados quebrados com o impacto. A análise do padrão de dispersão comprova que essas pedras já foram inteiras, mas, ao encontrarem a gravidade implacável e o terreno, explodiram em fragmentos inutilizáveis. Cada borda irregular conta a história de tentativas frustradas e o poder de uma montanha que se recusa a fazer concessões. Ao longo de todo o percurso, o mapeamento terrestre e por lidar revelou quase 80 pedras abandonadas. Eram pedras que os trabalhadores não conseguiram salvar. Algumas estavam rachadas, outras haviam rolado para fora da estrada. Algumas pedras estavam encaixadas em posições impossíveis. Ninguém voltou para resgatá-las. Os incas aceitavam a perda como inevitável. O processo era brutal, pois o próprio terreno filtrava as pedras mais frágeis e as tentativas menos eficazes. Somente as pedras que sobrevivessem à descida teriam alguma chance de chegar ao templo. Apesar do planejamento, a descida continuou sendo um pesadelo de resistência e medo para a humanidade. As tomografias mostram cordas cuidadosamente alinhadas e posições de trenó, mas também revelam que nenhuma precisão seria capaz de controlar totalmente uma pedra tão maciça sob a força da gravidade. Cada bloco representava um risco de morte. Os trabalhadores tinham que correr à frente, ajustar cordas e redirecionar pedras. Tudo isso sabendo que uma falha poderia esmagá-los instantaneamente. As evidências do lidar contam uma história arrepiante. A rota foi planejada, mas nunca foi segura. A própria montanha exigia sacrifícios. Cada pedra abandonada, cada bloco fraturado, cada trenó desalinhado revela a mesma verdade. A perda era esperada. A morte fazia parte do processo, e a descida da montanha poderia facilmente ter significado o fim da vida para muitos. As pedras que sobreviveram a essa descida brutal agora enfrentavam outro problema que nenhuma tomografia poderia resolver completamente. O rio Urubibomba, uma barreira mortal e imprevisível. O rio que não tinha solução segura. O rio Urubibomba não é apenas um rio. É uma força da natureza capaz de engolir tudo em seu caminho. Análises hidrológicas revelam todo o perigo. Durante a estação chuvosa, a correnteza atinge velocidades letais, carregando detritos e destruindo tudo o que for frágil. Qualquer tentativa de atravessá-lo nessas condições seria morte instantânea. Todas as rotas de transporte da pedreira levavam diretamente a este rio. Não havia rota alternativa, desvio ou rota segura. Cada pedra, cada trabalhador tinha que enfrentá-lo. Era uma parede de água inevitável, fria, rápida e implacável.
Varreduras de sonar e lar do leito do rio revelam um único pilar de pedra. Seu posicionamento preciso alinha-se perfeitamente com as estradas da montanha que partem da pedreira, comprovando que os incas o construíram intencionalmente para facilitar a travessia. Mas o pilar sozinho não suportaria o peso de uma pedra de 70 toneladas. A modelagem digital do vão mostra que a abertura é simplesmente larga demais para uma ponte de vigas de pedra. Qualquer ponte de madeira que pudesse ter sido construída desabaria sob o peso de um único bloco. As varreduras não deixam margem para erros. Uma única falha poderia fazer com que um monólito despencasse no rio, esmagando tudo abaixo dele. Ainda mais arrepiante é a evidência encontrada nas próprias pedras. Os pesquisadores examinaram cada superfície em busca de marcas de abrasão, sinais de impacto ou arranhões que pudessem sugerir flutuação ou uso de jangadas. Não encontraram nada. Nenhuma pedra apresenta vestígios de arrasto na água ou de repouso sobre jangadas temporárias. Isso descarta uma das soluções mais óbvias, o que significa que os incas não poderiam simplesmente ter feito as pedras flutuarem. Cada travessia tinha que ser feita em terra ou em estruturas que exigiam extraordinária precisão e coordenação. A modelagem climática e da profundidade do rio fornece outra visão aterradora. Os pontos rasos do rio só aparecem durante a estação seca. Por apenas algumas semanas, os incas podiam observar condições estáveis de baixo fluxo que permitiam travessias temporárias. Eles podiam construir calçadas de pedra para suportar o peso dos monólitos, usando-as apenas pelo tempo necessário para a passagem das pedras, e depois desmontando-as antes que o rio retomasse sua força. Os cálculos confirmaram que esses períodos de seca eram breves. Se uma pedra atrasasse, o rio a levaria junto com qualquer trabalhador que estivesse por perto. Essa travessia era a etapa mais implacável da jornada. Cada passo tinha que ser cronometrado com perfeição. Cada corda, trenó e alavanca estavam sincronizados. As imagens mostravam o cais e o alinhamento das vias de acesso, mas também revelavam a vulnerabilidade. Um passo em falso, um erro de cálculo e 70 toneladas de rocha poderiam desabar no leito do rio ou arrastar os homens num instante. Não havia margem para erro. Os trabalhadores tinham que correr ao lado de trenós gigantescos, em superfícies instáveis, equilibrando tensão e controle contra a gravidade e a água. Essa etapa exigia coragem e desespero. Não se tratava apenas de mover pedras, mas de testar os limites humanos. Cada monólito sobrevivente representa não só habilidade, mas também sobrevivência contra forças concebidas para esmagá-los. As imagens mostram a infraestrutura, o planejamento meticuloso, mas também revelam o custo humano inerente ao projeto. O rio podia matar com uma força silenciosa e implacável. Para além do rio, os sobreviventes enfrentaram outra tarefa impossível. Agora, tinham de arrastar pedras de 70 toneladas morro acima, desafiando a gravidade e arriscando a vida a cada centímetro. Puxar 70 toneladas morro acima. A subida íngreme do rio até o templo foi uma batalha contra a gravidade, o atrito e os limites humanos. Modelos de terreno baseados em escaneamento permitiram aos pesquisadores executar simulações físicas nas inclinações, ângulos e superfícies exatas. Essas simulações revelaram uma verdade aterradora. Os rolos não funcionariam. Nos caminhos íngremes, eles giravam descontroladamente, rotacionavam de forma imprevisível e corriam o risco de fazer um monólito de 70 toneladas despencar montanha abaixo. Os trenós eram a única solução viável. Suas bases largas mantinham a pedra estável, mas exigiam atenção constante, tensão e força de centenas de trabalhadores em cada etapa. O atrito era o inimigo. Sem intervenção, as pedras simplesmente parariam ou deslizariam descontroladamente. Modelos digitais do terreno e das superfícies dos trenós confirmaram que lubrificar o solo com água, argila ou grama cortada reduziu a resistência em mais da metade. Mesmo com essa vantagem, as pedras não deslizavam. Cada metro exigia esforço coordenado, tração sincronizada e frenagem cuidadosa para evitar um desastre. As simulações mostram que um passo em falso, um pequeno erro de sincronização ou uma força desigual
poderia fazer uma pedra girar lateralmente ou para trás, esmagando tudo em seu caminho. As cordas foram esticadas até o limite de sua resistência. Simulações de estresse revelam que elas foram repetidamente testadas próximas ao ponto de ruptura. Uma corda rompida liberaria instantaneamente todo o peso de um bloco de 70 toneladas. Os trabalhadores não teriam chance de escapar, correndo o risco de morte imediata ou ferimentos graves. E não se tratava de pequenas equipes. Centenas de pessoas por pedra eram necessárias, cada uma posicionada com precisão, cada uma obedecendo às instruções sem hesitar. O trabalho era extenuante, constante e implacável. O cansaço chegava rapidamente, mas as pedras não podiam esperar. Uma pausa muito longa significava que a oportunidade de encontrar terreno seco ou luz do dia desapareceria. O movimento era dolorosamente lento. Cálculos baseados em escaneamento estimam a velocidade em metros por hora, não por quilômetro. Cada hora exigia concentração inabalável. Cada segundo trazia a ameaça de uma catástrofe. O próprio terreno punia os erros. Solo solto, rochas irregulares e declives ocultos podiam desestabilizar o trenó ou arrancar as cordas de suas ancoragens. Os trabalhadores provavelmente sofreram ferimentos, acidentes por esmagamento e fadiga prolongada. Apesar desses perigos, os incas prosseguiram, demonstrando disciplina e coordenação extraordinárias. Essa fase de subida foi um pesadelo de obediência, sincronia e sacrifício. Não havia espaço para improvisação. Cada passo exigia cálculos precisos, trabalho em equipe e vigilância constante. Modelos digitais mostram como até mesmo pequenos desalinhamentos poderiam ter sido desastrosos. Os trabalhadores moviam não apenas pedras, mas também o peso da expectativa e do comando imperial, enfrentando o risco constante de morte para concluir o templo. Cada pedra sobrevivente é um testemunho dessa luta brutal. Não é apenas um bloco de rocha, mas o produto da resistência humana levada ao limite. Centenas de mãos, músculos e vidas se uniram para lutar contra a gravidade e as próprias leis da física. Mover as pedras morro acima era apenas metade do pesadelo. O verdadeiro desafio residia em moldá-las e encaixá-las com precisão letal quando chegassem ao templo, cortando pedra sem piedade. As pedras finalmente chegaram ao templo, mas a mera sobrevivência não bastava. Exames microscópicos revelam que cada superfície está coberta por densas marcas de martelo. Milhares de golpes repetidos marcaram cada bloco. Evidências de horas, dias e semanas de trabalho árduo e extenuante. Não há indícios de amolecimento químico, aquecimento ou outros atalhos. Cada golpe era manual, violento e exaustivo. O trabalho exigia precisão, mas exigia mais do que isso. Exigia resistência em condições extremas, com o cansaço a afetar os corpos e as mentes dos trabalhadores. Cada erro podia rachar uma pedra de 70 toneladas, desperdiçando meses de esforço e arriscando-se a punições ou culpa. As análises das bordas revelam uma estratégia sombria. Moldagem grosseira durante o transporte. Os trabalhadores deixaram as bordas finais intencionalmente inacabadas, protegendo-as do trauma do arrasto morro acima e da travessia do rio. Os blocos estavam amassados, marcados e cobertos de microfraturas. Somente após a colocação das pedras, os pedreiros retomaram o trabalho de moldagem. Arranhões microscópicos alinhados com as paredes mostravam que as pedras haviam sido moldadas no local. Não se tratava de um simples trabalho de cinzelamento, mas de um processo calculado e metódico, realizado sob extrema tensão. Os operários tinham que avançar centímetro por centímetro, martelando as superfícies milímetro por milímetro, verificando constantemente o alinhamento e ajustando-se às irregularidades dos enormes blocos. Um movimento errado e a junta poderia ceder, fazendo com que a pedra se movesse, deslizasse ou até mesmo destruísse os blocos vizinhos. As varreduras a laser das juntas revelaram a precisão desse trabalho. Os pedreiros removiam material até frações de milímetro, verificando e reverificando constantemente.
As linhas de chanfro marcam a transição da modelagem inicial para o encaixe final. Era um trabalho deliberado, planejado e assustadoramente preciso. Cada ajuste exigia reflexão, precisão e observação cuidadosa. Os trabalhadores deviam ter compreendido que cada micromovimento de um bloco de 70 toneladas tinha consequências. Um único desalinhamento poderia desfazer meses de trabalho, derrubar paredes ou arruinar o templo. O resultado final é brutal em sua perfeição. As pedras se encaixam tão perfeitamente que nem mesmo uma lâmina fina consegue deslizar entre elas. As juntas travam os blocos em uma única estrutura imóvel. Movimento, erosão e desabamento foram fisicamente bloqueados, transformando o templo em uma fortaleza quase indestrutível. Cada bloco é um testemunho não apenas da genialidade da engenharia, mas também do sofrimento humano suportado para alcançá-la. Exaustão, perigo e a ameaça constante de fracasso definiam cada golpe de martelo. O local pode estar silencioso hoje, mas as evidências de medo, esforço e sacrifício permanecem em cada superfície irregular, cada chanfro, cada fração de milímetro de junção. Estas pedras são mais do que uma construção. São um registro dos limites humanos testados ao extremo, de centenas de vidas de trabalhadores dedicadas a uma única visão imperial. O encaixe final exigiu coragem e obsessão. Cada golpe era uma negociação com a própria física. Mas então, abruptamente, o plano do império foi destruído. A obra parou repentinamente, deixando o templo congelado no tempo. E foi por isso que um projeto foi abandonado sob ameaça. Hoje, o Templo do Sol em Ulan Tambo permanece congelado, uma testemunha silenciosa de uma história de resistência humana, perigo e interrupção abrupta. Exames modernos revelam superfícies inacabadas, bordas irregulares e juntas sem acabamento. Cada detalhe mostra uma obra que foi interrompida no meio. Um momento suspenso por séculos. Não há sinais de desabamento, incêndio ou falha estrutural. O local não foi destruído. Foi abandonado sob uma ameaça incontornável. Registros históricos confirmam que a invasão espanhola da década de 1530 coincidiu com essa parada abrupta. Operários, engenheiros e pedreiros deixaram tudo para trás. Ferramentas espalhadas, rampas inacabadas e pedras congeladas no lugar. O custo humano do projeto está gravado em cada bloco. Os trabalhadores carregaram pedras de 70 toneladas por terrenos perigosos, atravessando deslizamentos de terra de alto risco, cruzando um rio caudaloso e subindo rampas íngremes. Exaustão, ferimentos e morte eram companheiros inevitáveis nessa jornada. Mesmo assim, o império exigia progresso. E então, sem aviso prévio, a obra terminou. Séculos de planejamento, suor e vidas dedicadas se transformaram em um único momento de abandono. Cada chanfro inacabado, cada junta sem polimento, cada ferramenta deixada para trás é a prova dessa interrupção repentina. A tecnologia de escaneamento transformou séculos de especulação em evidências. LIDAR, raio-x, fluorescência e modelagem digital permitem que os pesquisadores visualizem o sistema utilizado pelos incas. As pedreiras, as estradas, as travessias de rios e as rampas estão todas mapeadas com precisão e clareza. A lógica do império não é mais invisível. Exigia obediência, explorava as leis da física e levava os humanos ao limite. Os 6 monólitos de rosa, antes considerados impossíveis de mover, agora contam a história de estratégia, medo e trabalho incansável. O projeto abandonado captura a dimensão completa do que foi tentado. Um estado capaz de mover montanhas, forçar pedras densas por distâncias impossíveis e remodelar a paisagem para atender à sua vontade. Contudo, apesar do poder do império, ele não conseguiu superar a história. Uma invasão estrangeira interrompeu a obra, deixando o templo como um retrato assombroso da ambição interrompida. Assim, a pedra é tanto um triunfo quanto um alerta. Ela mostra o que pode ser alcançado quando os limites humanos são testados ao extremo.
Mostra também o custo de corpos mutilados, vidas perdidas e trabalhadores presos em uma máquina maior do que eles próprios. Análises modernas nos permitem mensurar o impossível, ver os riscos e compreender que o Templo do Sol não é apenas uma maravilha da construção, mas um monumento ao sacrifício humano sob pressão que quebraria homens comuns. Os incas forçaram a física a obedecer, e o mundo é obrigado a testemunhar o preço. Não se esqueça de clicar nos cards na tela agora para ver mais vídeos interessantes.